noite, irmãos. Eu vos saúdo com a gloriosa paz e graça do Senhor Jesus. Uma boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira, mais uma vez. Deus nos permitiu que a gente estivesse aqui, né? Para a gente compartilhar de mais uma lição da palavra do Senhor, né? Nesta lição de número 43, né? Nós iremos falar do título Deus age por seu intermédio. Então, Deus age por nosso intermédio. Então, a gente vai comentar algumas passagens do Velho Testamento, através de Moisés, com a retirada do povo do Egito, onde que Deus agia por intermédio de Moisés, mas antes Moisés tinha que obedecer a palavra do Senhor. Então, através de uma obediência, Deus por intermédio de Moisés, realizava grandes milagres. Também vamos dar uma passagem no Novo Testamento, uma passagem de Lucas, né, na formação dos discípulos para o ministério de Jesus, né? Então a gente também vai comentar alguma coisa a respeito dessa questão de obedecer e depois da obediência, Deus provinha, Deus fornecia a solução, a direção para o caminho. Então, o título é mais ou menos isso que nós vamos falar essa noite. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração, como sempre, que os irmãos possam estar, e ouvintes, possam estar orando comigo aqui, pedindo a Deus que Deus venha nos iluminar na lição de hoje. Amém, amados? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grande Criador dos céus e da terra, é em nome de Jesus, na verdade, que nós entramos diretamente do trono da graça, meu Pai, suplicando a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão e cada ouvinte, nessa live, nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, ter misericórdia de nós e que o Teu Santo Espírito venha ser o verdadeiro professor, tanto para mim, quanto para os amados irmãos e ouvintes. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, fale conosco, toque no coração de cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, não só aprendermos da Sua palavra, mas que nós também podemos, ó Pai, ó Deus, atentarmos para a Tua vontade, conforme as Escrituras que o Senhor nos deixaste, ó Pai. Abençoa o Teu povo, ilumina-nos, ó Pai, é o que te peço, te agradeço, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus, amados. Vamos dar início, então, à nossa lição. Vamos fazer uma introdução aqui a respeito desse tema de hoje, só para recordar, Deus age por seu intermédio. Então, creia que Deus age através do seu intermédio. Amém? Então, amados, vamos começar a lição aqui. Quem recebeu aí a lição pelo WhatsApp, que possa estar acompanhando. Amém? Então, vamos lá. Quando Deus fizer, por seu intermédio, uma obra tão grande quanto Ele é, você também há de ser abençoado. Então, quando Deus realizar algo através de nós vamos ter uma experiência tão grande com Deus, que isso vai nos resultar uma bênção para nossas vidas, né? Porque Deus sempre provém o melhor, Ele age para o melhor para nossas vidas. Então, nós termos um grande relacionamento com Ele, onde que Deus prova o seu poder, age com o seu poder, isso traz sempre bênçãos para nossas vidas, amém? Então, a questão nós estamos falando sobre obediência já há algumas aulas, né? Acho que é a terceira, essa seria a quarta, mas com uma outra visão, né? Então, mas a gente tem que enfatizar a questão da obediência. Então, se você obedecer a Deus, Ele fará, por seu intermédio, tudo aquilo que Ele estabeleceu como propósito para a sua vida. Como a gente tem falado, Deus tem propósito específico para você, para mim, para cada ouvinte, para cada irmão.
Então Deus tem um propósito para a tua vida, né? Nós não podemos esquecer isso. E através da obediência à vontade de Deus, Deus realiza esses propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida e para a vida de cada ouvinte aqui nessa noite. Então, quando Deus faz através de você algo que só Ele pode fazer, você vem a conhecê-lo mais intimamente. Quando que a gente conhece a Deus, amados? Quando nós realmente estamos com a nossa vida dependendo do Senhor, nas mãos do Senhor, aquela vida centrada em Deus e não no nosso próprio eu, né? Que o nosso próprio eu é enganoso, né? Então, quando nós tivermos uma vida totalmente, que o pastor Geriel fala, entregue, né, ao Senhor, quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, nós temos a tendência de conhecer o agir de Deus, porque Deus conhece o nosso coração, sabe que nós entregamos o nosso dia, o nosso caminho, a nossa vida na presença dEle, e Ele começa a realizar os propósitos que Ele tem, como eu disse, especificamente para cada um de nós. Agora, a obediência é crucial para isso, é vital para isso, né? Se nós não obedecermos, né, nós poderemos perder, amados, experiências, diria, extraordinárias para com a tua vida, para com as nossas vidas. Então, a obediência é um caminho que a gente permita que Deus venha agir, realizar os seus propósitos nas nossas vidas e nós sermos transformados e termos efetivamente aquele relacionamento que realmente nos faz fortes espiritualmente a cada dia. Então, os irmãos estão vendo que sempre tem nas lições uma retórica, né? Aquilo que a gente faz um apanhado das lições anteriores, assim, para que nós possamos relembrar, né, a sequência das lições, amados. Quando Deus estabelece o propósito de fazer alguma coisa por seu intermédio, essa tarefa será tão grande quanto o próprio Deus. É por isso que Deus quer revelar-se a você e às pessoas que estão ao seu redor. Porque Deus quer revelar o quão grande Ele é. Lembro daquele hino agora, quão grande és tu. Eu adoro aquele hino, eu gosto de hinos, amado, todos os hinos, mas eu gosto bastante dos hinos, os cânticos que exaltam o nome do nosso Deus. E esse é um hino maravilhoso, não é? Quão grande és tu, quão grande és o nosso Deus. Então, isso é fundamental. Então, se você pode fazer a obra com suas próprias forças, aí veja bem, hein? Nós estamos falando já das próprias forças nossas, aí é complicado, porque nós, espiritualmente falando, nós não temos quase nada de força. Na verdade, quem nos fortalece, diz a palavra, é o nosso Deus. É o nosso Deus que nos fortalece para as batalhas espirituais, pelas vitórias em nossas vidas espirituais, é só por intermédio do nosso Deus, por intermédio de Cristo, do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que estar na videira, que é Cristo, para que a gente frutifique pontos espirituais, né? Obras espirituais através de nós, é em Cristo, né? Então aqui, se a gente fazer as obras com as nossas próprias forças, as pessoas não chegarão a conhecer a Deus. Por que não chegarão? Porque o homem é limitado, como eu disse, espiritualmente ele não tem poder nenhum sobre as potestades, sobre o reino espiritual. Quem tem poder é o Senhor. Então, quando eu tomo uma atitude de realizar algo para minhas próprias forças, o que vai acontecer? Eu não consigo que Deus manifeste o seu poder na minha vida
e na tua vida, né? Então, nós temos que ter aquela vida centrada no eu, como a gente teve, acho que foi a quarta ou quinta lição, não me recordo bem. Uma vida centrada em Deus, perdão, e não no eu, né? E não no eu. Mas, se Deus atuar por seu intermédio, aí é outra coisa, amados. Se a nossa vida está centrada em Deus, todos os nossos passos estão na presença de Deus, os nossos caminhos estão na presença de Deus, Deus agindo, caminhando, trilhando os nossos passos, aí, para fazer o que só Ele pode fazer, então, você e as pessoas ao seu redor conhecerão a Deus. Aí Deus começa a agir por intermédio de nós, e as pessoas que estão ao nosso redor começam a ser contagiadas e começam a pensar assim: só Deus pode realizar isso que está acontecendo com o fulano de tal, fulano de tal. Por quê? Porque Deus faz maravilhas, né? Age de uma maneira totalmente diferente do nosso agir. Então, as enormes dimensões da tarefa que nos foi dada por Deus provoca em você uma crise em sua fé. Então, quando Deus nos dá uma tarefa, nos dá um caminho para realizar para Ele, para a obra dEle, para os seus propósitos, geralmente o ser humano começa a falar: nossa, será que eu sou capaz? É a primeira pergunta que vem, né? Como veio para Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés para retirar o povo do Egito, ele relutou: Senhor, mas eu não consigo falar bem, né? Então ele relutou tanto, porque é a crise que ocorreu na fé de Moisés e pode ocorrer também em nós quando Deus nos chama a fazer a sua vontade. Mas você, quando Deus nos chamar, nós temos que ter uma atitude. Eis-me aqui. Você tem de acreditar que Deus é quem Ele diz que é. Nós temos que acreditar que Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso, é o que está em todos os lugares e é o que conhece todas as coisas. Nós temos que ter essa fé em nós. E que Ele pode realizar tudo conforme os seus propósitos e a sua vontade, não conforme os nossos propósitos, amados, mas conforme a vontade dele, sim. E ele fará tudo aquilo que promete, conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade, bem dito. Se você quer obedecer a Deus, tem de permitir que Deus faça o que ele prometeu. É Deus que realiza a tarefa, mas o faz através de você. Amados, Deus poderia fazer tudo por Ele mesmo, não é verdade? Mas Deus quer realizar os seus propósitos através de mim e de você. É uma vontade de Deus fazer por intermédio de nós. Mas quem que faz? É Deus que faz, amados, né? Nós nada podemos fazer espiritualmente falando. Só Deus que nos capacita a realizar obras espirituais nas nossas vidas. E isso tem que trazer como glória a Ele, não a nós mesmos, né? Porque uma vida centrada em Deus também, a gente entende que as vitórias espirituais são por intermédio de Deus. Então, quando elas ocorrem em nossa vida, nós vamos ver aqui ainda hoje, a glória vai ser do Senhor. E a gente tem visto isso nas outras aulas também. Nós não temos que trazer a glória para nós mesmos, porque espiritualmente falando, nós não conseguiremos realizar nada sem o agir de Deus, sem nós estarmos enxertados na videira, como disse Jesus em João 15. Amém, amados? Bom, essa introdução já pegou, né, amados, bastante um resumo, né, de todas, praticamente, a maioria das nossas aulas, né? Para a gente recordar realmente, para a gente fixar os conceitos, né? Para a gente relembrar isso é muito importante. Então, agora nós vamos entrar nessa questão da obediência e que a gente comentou no início da nossa aula, antes da oração, da obediência
os exemplos do Antigo Testamento, na passagem com Moisés, na libertação do povo do Egito, algumas passagens, onde que Moisés obedecia à voz de Deus e logo em seguida Deus realizava os seus propósitos na vida do povo de Israel. Amém, amados? Então Moisés obedeceu e Deus realizou. Eis o título dessa passagem aqui. Foi só pelo ato da obediência que Moisés começou a experimentar a completa natureza de Deus. O que Moisés começou a saber sobre Deus desenvolveu-se a partir de sua obediência a Ele. No começo, que Deus chamou ele na sarça ardente, ele relutou, deu aquela crise na fé. Mas Deus foi mostrando a ele alguns sinais aonde que ele realmente creu. Ele começou a crer no Deus que ele estava servindo. Isso acontece comigo e com você também. Deve acontecer comigo e com você também. Podemos ver na vida de Moisés o estabelecimento desse padrão de como Deus falava a ele. Moisés ia obedecendo e Deus ia realizando os seus propósitos. Vamos ver agora em Êxodo, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Eu não vou ler todos os versículos. Eu vou ler agora o versículo 2 e a gente vai tentar responder uma pergunta aqui que nós aqui programamos, né? Êxodo 7, verso 2. Então, a pergunta que eu vou fazer aos irmãos é o seguinte: qual foi a ordem que Moisés recebeu de Deus? Vamos ler o versículo agora e a gente vai responder. Verso 2 do Êxodo 7. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Isso é Deus falando para Moisés, ó. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então a pergunta é: qual foi a ordem que Moisés recebeu nesse versículo? Né? A ordem foi de que Moisés falaria tudo o que Deus ordenasse a ele. Esse era o comprometimento que Deus queria de Moisés, que tudo o que Deus falasse a ele, ele faria. Tá? E Arão, que é o irmão dele, seria o tradutor, né? Que ele tinha uma melhor dicção, então ele falaria ao povo de Israel. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, meus amados, voltado nesse trecho. A pergunta é: o que Deus disse que iria fazer? Bom, no versículo 4, vamos ler então. Faraó não vos ouvirá. Olha Deus falando, ó. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Veja, Deus falou que realizaria tudo, que Moisés deveria falar ao povo tudo que Deus falaria a Moisés, e seria interpretado por Arão ao povo. E o que Deus, amado? A pergunta aqui é a seguinte, no versículo 4. O que Deus disse que iria fazer? Deus disse que Faraó não ouviria. Olha que interessante. Que Deus iria endurecer o coração de Faraó, né? E que quem iria tirar o povo escravo há mais de 430 anos aproximadamente lá do Egito, era o próprio Deus com as mãos fortes. Então Faraó iria dizer não, porque o próprio Deus agiria em Faraó para endurecer o coração dele, para o povo de Israel ver que Deus iria tirar o povo com mão forte, o povo que estava escravo no Egito. E o povo israelita iria glorificar quem? Iria ver que foi uma obra de Deus, que Deus teria que ser glorificado. Amém, amados? Então aqui está mostrando um exemplo de obediência e realização de Deus. Êxodo
depois os irmãos leiam, né? Mas eu vou ler aqui o verso 16, o 17 e o 19. Então, Êxodo capítulo 8, do verso 16 ao 19. A pergunta que eu faço para o verso 16 é o seguinte: o que Deus mandou Moisés e Arão fazerem? Vamos ler agora aqui, vamos ler o verso 16 de Êxodo 8, e os irmãos ajudam a responder aí na casa dos irmãos. Disse o Senhor a Moisés. Então a pergunta é: o que Deus mandou Moisés e Arão fazerem? Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Então, qual é a resposta dessa pergunta que o versículo 16 nos responde? Né? O que Deus mandou Moisés e Arão fazerem? Que estendessem que Arão estendesse a vara e ferisse o pó da terra, e para que ele se tornasse em piolhos. É isso que foi dito, a resposta, certo? Agora eu vou fazer outra pergunta. No verso 17 ele nos responde: qual foi a reação de Moisés e Arão? Verso 17. Fizeram assim, obedeceram a ordem de Deus, feriram. Então Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Então, Deus deu uma ordem no 16. O que foi que aconteceu no 17? Deus disse uma ordem a Arão, e Arão fez o quê? Cumpriu, estendeu a vara e feriu o pó da terra. Mas quem transformou a poeira em piolhos? O verso 19 nos responde. Os irmãos estão achando que foi Moisés e Arão que transformou aquela pó da terra em piolhos? Ou foi o nosso Deus? O verso 19 nos responde: então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, quem que transformou o pó da terra em piolhos? A resposta é: o nosso Deus. E quem que endureceu o coração de Faraó? Que disse Deus lá que a gente tinha lido, no capítulo 7, verso de número 4, que Deus iria endurecer o coração de Faraó, para que ele mesmo iria tirar o povo do Egito com a sua mão forte. E aqui aconteceu. Faraó se endureceu, mesmo com aquela praga dos piolhos, ele não permitiu que o povo de Israel fosse libertados. Mas por quê, irmãos? Porque Deus tinha um propósito de mostrar ao povo o quão grande ele é. O quão grande ele é. E ele é tão grande que ele endurece o coração. Quem que endureceu o coração de Faraó? Diz a palavra aqui, foi Deus. Deus foi lá e endureceu para o povo ver o agir dos sinais de Deus, mais sinais de Deus, para na hora que Deus fosse libertar o povo do Egito. Deus seja louvado, amados. Então, qual é o padrão, né? Podemos ver esse padrão através de toda a vida de Moisés. Qual é o padrão, se a gente estudar a libertação do povo do Egito através de Moisés, né? Qual que foi o padrão que Deus costumava usar? A receita era mais ou menos essa, amados. Deus convidou Moisés a juntar-se a ele naquilo que ele estava fazendo para libertar o povo de Israel. Ele juntou-se a Moisés na sarça ardente. Mostrou o plano. Foi transparente. Deus é transparente, é um Deus de transparência. Quando Ele quer algum propósito, Ele deixa claro aos seus servos, aos seus discípulos. Deixou claro os propósitos que o Senhor tinha para com Moisés. Deixou muito claro isso. Depois, amados, Deus disse a Moisés o que ele estava para fazer. Então,
Primeiro ele juntou-se a Moisés, deixou claro o que queria fazer. Depois mostrou o que ele ia fazer. Moisés obedeceu. Que nós devemos acontecer isso com a gente também. Nós devemos passar por esse procedimento aqui. Deus realizou o que estava em seus propósitos. Ué, qual era o propósito de Deus? Libertar o povo do Egito através de Moisés. Então Deus juntou-se a Moisés, disse o que ele iria fazer, foi transparente. Moisés obedeceu e Deus realizou o que estava nos propósitos de Deus para libertar o povo do Egito. E Moisés e aqueles que estavam ao redor vieram a conhecer Deus mais claramente e mais intimamente. Qual o resultado desse ciclo de procedimentos, né? O resultado é que isso contagia muito mais gente quando as pessoas veem em nós o agir de Deus através da minha e da sua vida. Amém, amados? Dando continuidade aqui. Quando o povo de Deus estava entre o Mar Vermelho, outra passagem, amados. Então o povo chegou um momento que Deus permitiu que o povo fosse liberto do Egito. Chegaram um momento onde que eles viram o Mar Vermelho. E aí teve murmuração do povo. E agora nós vamos perecer, o exército deles são enormes, vão destruir-nos, vai destruir nós aqui. O povo já começou a murmurar, melhor fôssemos se estivéssemos lá no Egito. Ai, amados, eu vou fazer aqui um comentário, né? Quantas vezes a gente murmura das coisas, né? E a gente nem às vezes se percebe que é Deus que está agindo. Se nós tivermos uma vida centrada em Deus, acontecer uma situação embaraçosa, de perigo, mas nós temos que estar seguro naquele que nos fortalece. A gente vai saber que a vitória é certa, não devemos murmurar. Por que eu estou passando por essa prova, por essa dificuldade na vida agora? Meu Deus, eu te sirvo, eu sou teu discípulo, eu procuro, o Senhor é o meu Senhor. Amados, não murmuremos, Senhor. Vamos trocar a murmuração pela fé, pelo crer. Estou passando por isso, mas o Senhor está na frente na minha vida, e Ele é na minha vida, e Ele é poderoso e dará a vitória, e passarei por essa prova, e cantarei como Miriam cantou, que a gente vai falar aqui hoje, né? A irmã de Moisés. Deus seja louvado. Então vamos nessa passagem do Mar Vermelho. O povo chegou. Então quando o povo de Deus estava entre o Mar Vermelho e o exército egípcio se aproximava, Deus disse a Moisés, Deus deu uma ordem, Moisés, erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, verso 16 do capítulo 14. Moisés, o que ele fez? Moisés obedeceu, verso 21 do capítulo 14. O que Deus fez? Deus abriu as águas do mar. Deus abriu as águas do mar e o povo atravessou a pé enxuto, amados. O povo que estava murmurando, nossa Deus, agora o exército é muito grande, o exército egípcio vai nos destruir. Mas Deus tinha um propósito de libertação total do povo. Deus falou a Moisés, erga a sua vara e estende a sua mão em direção ao mar. Moisés obedeceu e Deus abriu o mar, realizando os seus propósitos através da obediência de Moisés. E se Moisés não tivesse estendido, não obedecido, né? Como seria? Não haveria acontecido esse milagre, provavelmente, né? Então é importante a nossa obediência para que Deus realize através de nós. O título da nossa lição aqui, Deus age por nosso intermédio, quando nós realizamos a sua vontade. Então, e aí, amados, o povo passou a pé enxuto. Aí Deus deu uma outra ordem, que a água se fechasse. Quando o exército egípcio estava no meio da travessia, eles morreram todos. E aí, do outro lado do mar,
do Mar Vermelho, o povo se alegrou com o agir de Deus, contaminou a nação de Israel, fazendo que Miriam, né? Miriam liderou o povo num hino de louvor, que está em Êxodo 15, verso 21, né? Que descrevia a nova compreensão que eles tinham de Deus. Então, através desse milagre, da obediência de Moisés, dos milagres que Deus fez na travessia do Mar Vermelho, o povo foi contaminado e foi edificado, experimentado com uma relação mais íntima com o Senhor, o Criador. Isso que acontece, esse é o propósito de Deus para nossas vidas também, amados. Outra passagem, quando o povo estava sedento e não tinha água para beber. Aí o povo começou a atravessar o deserto, o povo começou também a murmurar que não tinha água para beber, lá no Egito tinha água. O povo começa a murmurar de novo. Então ele começou a se queixar, o povo começou a se queixar com Moisés. Deus mandou que Moisés ferisse a rocha com a vara. O que Moisés fez, amados? Moisés, olha a palavra de Deus, fira Moisés a rocha com a vara, e Moisés obedeceu novamente, amados. E Deus fez o quê? Fez jorrar água de dentro da rocha. Os irmãos podem ver essa passagem do capítulo 17 de Êxodo, do verso 1 ao verso 7. Vemos esse padrão se repetir sempre na vida de Moisés. Agora vamos parar um pouco de falar de Moisés e vamos começar a falar um pouco agora de Noé. Quando Noé obedeceu, Deus preservou sua família e repovoou a terra. Quando Abraão obedeceu, Deus lhe deu um filho e constituiu uma nação. Quando Davi obedeceu, Deus o fez rei de Israel. Quando Elias obedeceu, Deus fez descer fogo do céu que consumiu o sacrifício. Esses homens de fé vieram a conhecer Deus por experiência própria, quando obedeceram e quando Deus realizou sua obra através deles. Moisés veio a conhecer Deus por experiência própria quando obedeceu a Deus. Alguns exemplos aqui de passagem desses homens de fé, né? Citamos aqui um de Noé, mas tem de Abraão, de Davi, mas tem outras passagens de obediência e de vitória. Quando o povo ouvia, os profetas ouviam a voz do Senhor. E Deus realizava maravilhas que edificava e contagiava todo o povo com o realizar de Deus na vida do povo de Israel. E assim é conosco, amados, também, né? Se nós cumprirmos a vontade do nosso Deus, aí Deus começa a realizar os seus propósitos na minha e na sua vida. Deus seja louvado. Amados, agora como eu falei, nós falamos um pouquinho do Velho Testamento, do realizar de Deus por intermédio de alguns homens de fé, e agora nós vamos falar um pouquinho do Novo Testamento, né? Então, os discípulos obedeceram e Deus realizou. Vamos ver algumas passagens. Lucas registra uma bela experiência dos discípulos de Jesus, que segue esse mesmo padrão. Jesus convidou os 70 discípulos a se ajuntarem a eles no trabalho do Pai, né? Eles obedeceram e experimentaram Deus ao verem-no fazer através deles algo que sabiam que só Deus pode fazer. Esse convite de Jesus para os 70 discípulos está descrito aqui no capítulo 10 de Lucas. Os irmãos podem
verificar toda a leitura do 1 ao 24 do capítulo 10 de Lucas. Mas nós vamos ler alguns versículos e responder algumas questões. A questão que eu pergunto aqui é o seguinte: o que Jesus mandou os discípulos fazerem? Qual foi a ordem de Jesus quando ele chamou os 70 discípulos? Vamos ler aqui alguns versículos. Nos versículos 2, o que Jesus mandou fazer no versículo 2, nos versículos 5 e 6, no versículo 8 e no versículo 9. Vamos ler aqui? Eu vou abrir minha Bíblia aqui em Lucas 10. E vamos à leitura da ordem de Jesus quando ele chamou os 70 discípulos para a obra do Pai. Vamos lá no verso 2. Então a pergunta é, amados, o que Jesus mandou os discípulos fazerem? No verso 2, vou ler para os irmãos aqui, ó. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então a pergunta é, o que Jesus mandou os discípulos fazer no versículo 2? Para orarem ao Senhor, para enviarem trabalhadores para a seara de Cristo. Porque a seara é grande e poucos eram os trabalhadores. E isso, amados, nós devemos ter para o dia de hoje. Nós devemos orar ao Senhor também. Esse tipo de oração aqui é uma oração que a gente pode fazer, né? Vamos orar, nós como discípulos, para que o Senhor mova bastante discípulos que venham se agregar às comunidades, às igrejas, para que o Evangelho venha ser falado, pregado, né, a toda criatura, como foi uma ordem de Jesus para todos nós. Amém? Vamos ler agora e vamos ver o que Jesus mandou fazer aos discípulos no versos 5 e 6. O 5. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, qual foi a ordem para aqueles 70 discípulos que Jesus chamou nessa passagem? Qual foi a ordem? A ordem foi que os discípulos chegassem numa casa e diriam, paz seja sobre essa casa. Se não ouvirem a vossa palavra, vocês sairão e a paz virá sobre vocês. Mas vocês têm que fazer o que? A paz seja nesta casa. A outra passagem, verso de número 8. O que Jesus mandou fazer? Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Qual que foi a ordem de Jesus aos discípulos? Se vocês entrarem numa casa, alguém oferecer alguma comida, comam o que foi oferecido. É a ordem dos discípulos que iriam divulgar o ministério de Cristo, Jesus, para aquela comunidade daquela época. Que hoje também existe essa mesma condição, né? Não dessa maneira aqui, mas foi uma ordem que Deus deu. Jesus disse para aqueles discípulos em específico daquele momento. Verso de número 9. O que Jesus pediu para os 70? Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então, Jesus deu uma outra ordem. Qual foi? Curar os enfermos que em qualquer lugar que vocês estiverem houver. Vocês vão lá e curam, no meu nome. Em meu nome vocês curem. Curem, porque o reino de Deus tem que ser propagado. As pessoas têm que ver os sinais e maravilhas do meu agir no meio do povo. Amados,
Então, o que o versículo 16 diz a respeito do relacionamento entre o servo e o seu mestre? Entre os discípulos e Jesus. O que você acha que os 70 discípulos sentiram a respeito da experiência que tiveram? Verso de número 17. Está escrito aqui, ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha o retorno. Eles foram obedientes ao versículo 9, né? De curar, de propagar o evangelho. Eles começaram a ver o agir de Jesus por intermédio deles. Eles ficavam maravilhados. Até os demônios nos submetem, na verdade, ao poder de Deus, ao poder de Cristo que estava com eles. Por quê? Eles obedeceram à voz de Cristo na chamada dos discípulos para aquela obra. O que você acha que os 70 conheceram sobre Deus através dessa experiência? Né? Jesus deu a esses seus seguidores algumas orientações específicas. Eles obedeceram e experimentaram Deus atuando através deles para curar e expulsar demônios. Então, os 70 discípulos, eles tinham o poder de Cristo agindo neles, e em nome de Jesus, eles curavam e expulsavam demônios. Jesus lhes disse que a salvação das pessoas deveria trazer mais alegria do que a submissão dos espíritos. Verso de número 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Amados, aí vem um alívio de repente para nós aqui, né? Para os ouvintes, falam: nossa, mas eu não tô vendo nenhum demônio ser expulso, não sei o quê. Jesus fala assim: mas antes vocês devem se alegrar em estar salvos, em fazer parte do reino celestial que vos tenho prometido desde a consumação dos séculos. Ó, amados, porque o expulsar e o curar dos enfermos é um agir de Deus. A glória é de Deus. E nós temos que nos alegrar também por uma glória maior ainda, que Deus nos fez, a salvação. A salvação é o melhor dom. Eu fico me perguntando aqui, né, o que tem de melhor para acontecer na vida de um discípulo, de um crente? É ele entender que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo para ser salvo e liberto. Amados, isso é o mais excelente que a gente possa realizar como peregrinos aqui nessa terra. Não há algo melhor que esse fato de termos a nossa vida salva em Cristo Jesus. Porque, amados, chegará o momento que nós poderemos partir ou que Cristo virá nos buscar se estivermos aqui vivos. E é isso que é o mais importante, porque a hora que nós fecharmos os olhos, ou Cristo vir e transformar o nosso corpo em corpo celestial, o que vai valer? Esse ponto de entendermos que somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. Isso é o mais excelente que possa haver e possa ter acontecido na vida de qualquer pessoa. Não existe algo melhor, não existe algo melhor para qualquer um dos discípulos de Cristo do que entender que ele é salvo em Cristo Jesus. Fiz esse comentário a mais aqui, amados. Jesus louvou, continuando aqui a nossa lição, Jesus louvou a Deus, o Pai, por se revelar a esses seguidores. Versos 21 e 22 do capítulo 10. Verso 21, disse Jesus: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Verso 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém só sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus seja louvado. O que Jesus fazia? Ele dava glórias e graças a quem deu o poder a ele de realizar. Então, Jesus nos deu o exemplo para a gente não ter glória própria nas vitórias que a gente conquista nas nossas vidas espiritualmente falando. A glória tem que ser dada a Deus, assim como Jesus fazia. Vamos lá. Então Jesus, voltando-se para seus discípulos, lhes disse: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejariam ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Lucas 10, do 23 ao 24. Amados, bem-aventurados significa feliz. Felizes eram os discípulos que viam o Senhor em presença. Mas Jesus fala assim, mas aqueles que não vão ver assim fisicamente, que é eu e você, e vão ouvir e crer sem ver, é muito maior ainda a alegria. Porque sem ver nós cremos. Os discípulos viram Jesus e criam nas obras que ele faziam. Nós não estamos vendo, mas a gente sente o Cristo Jesus, o Espírito Santo que age sobre nós, sobre as nossas vidas. E isso nos fortalece, nos anima. Esses discípulos foram abençoados, amados. Eles tinham sido escolhidos por Deus, especialmente para se envolverem com a obra. O que viram, ouviram e vieram a conhecer a respeito de Deus era mesmo profetas e reis, era o mesmo que profetas e reis queriam experimentar e não puderam. Quantos no Antigo Testamento gostariam de ter o contato com o Salvador, ver as maravilhas, ouvir a palavra da salvação e não puderam? Mas os discípulos foram privilegiados, nós discípulos somos privilegiados e nós somos abençoados por isso. Você também será abençoado quando Deus fizer uma grande obra, uma obra especial por seu intermédio. Está aberto que a gente venha permitir que o agir de Deus venha estar sobre nós, para que nós possamos fazermos também, que Jesus, na verdade, possa fazer grandes obras na minha e na sua vida. Você virá a conhecê-lo de uma maneira que trará regozijo à sua vida. Quando outras pessoas virem você experimentando Deus desta forma, vão querer saber como elas também poderiam experimentar Deus assim. Esteja preparado para encaminhar essas pessoas a Deus. Então, se Deus começar a realizar através de nós obras, o propósito dele, que só Ele pode realizar, obras grandes, espirituais, que só Ele que realiza, o povo que está ao nosso redor vai ser contaminado. Eles vão ter o interesse de conhecer. Olha, eu quero ser igual o irmão, o João, igual a Maria. Olha que maravilha. Essa pessoa passou por isso. Olha como que ela teve uma reação inacreditável. Quem que faz isso? E eu quero conhecer que Deus que ela serve, né? Então nós temos que contagiar o nosso meio com as evidências do agir de Deus por nosso intermédio, e esse contágio venha a ser cada vez maior e o povo começando a se interessar mais em viver aquilo que nós
estamos vivendo com a experiência que nós estamos tendo com o nosso Deus. Que eles também venham ter esse desejo. E aí o Evangelho pode ser divulgado e muitas pessoas serem convertidas e libertas do pecado, que é uma ordem de Jesus. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquela que crê e for batizado será salvo. Nós, como discípulos, não podemos nos esquecer dessa passagem de Cristo, dessa ordem, na verdade, de Cristo, que nos dá essa orientação. Então, se você for obediente, Deus fará coisas maravilhosas por seu intermédio. Você precisará ter muito cuidado para que o seu testemunho sobre o que Deus há de fazer venha a dar glória somente a Ele. Temos que vigiar nisso, amados. Se Deus realiza através de nós obras maravilhosas, cuidado, vigiemos para que o nosso eu não venha engrandecer, para a gente não tomar a glória de Deus. Nós não devemos tomar a glória de Deus. Coisas que Deus age em nossa vida, relibertando-nos, transformando-nos espiritualmente, a glória tem que ser dada a Ele, o todo louvor. Pois o orgulho pode levá-lo a querer contar sua experiência só porque isso faz você se sentir uma pessoa especial. Nós não precisamos nos sentir especial. Nós não. Mas nós devemos ser especiais para Deus. É isso que importa. E isso será uma tensão contínua. Você desejará declarar os feitos maravilhosos do Senhor, mas terá que evitar sentimentos de orgulho. Nós temos que evitar, vigiarmos também nisso. Todo sentimento de orgulho não provém de Deus. Toda exaltação humana não provém de Deus. O que provém de Deus? O reconhecimento do agir dele em nossas vidas, e a glória tem que ser dada a Ele. É isso que nós temos que resultar, e não em orgulho, e começar a se engrandecer o nosso eu. Mas quem tem que ser engrandecido é aquele que realmente merece ser engrandecido, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo número 1, verso número 31. Portanto, que fecha essa questão de não ter orgulho próprio, né? Não ter orgulho próprio, e sim exaltar aquele que deve ser exaltado. Paulo aqui em Coríntios diz aqui em 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 31. Paulo diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer gloriar-se de alguma coisa, amados? Gloria-se no Senhor. No Senhor, não em nós mesmos. Amados, chegamos, com a graça de Deus, essa lição um pouco longa, mas estamos chegando perto do horário aqui, das 9 horas. Vamos fazer um resumo do que nós aprendemos hoje. Primeiro, quando eu obedeço a Deus, Ele realiza por meu intermédio aquilo que Ele planejou fazer. Então, é necessário, como a gente viu nos vários exemplos que nós citamos, ter a obediência da voz de Deus para Ele realizar os propósitos dele, que Ele tem para cada um especificamente, para cada um de nós. Segundo, Deus quer se revelar a mim e a você e às pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro, serei abençoado quando Deus fizer uma grande obra por meu intermédio. E Deus vai realizar grande obra por meu intermédio quando eu estiver obedecendo a sua voz. Quarto, nós aprendemos hoje, preciso ter muito cuidado para que o meu testemunho sobre o que Deus fez glorifique apenas o nome dele. Nós temos que estar vigilantes quando algo espiritual ser realizado por intermédio de nós, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. A quem nós devemos dar glória? A Deus. Continuamos nos humilhando na presença de Deus e glorificando o seu nome a todo
a glória deve ser dada a Deus. E fechando com o versículo de Paulo, 1 Coríntios, né? Do 1 ao 31, do verso 1, o capítulo 1, verso 31. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amados, chegamos ao fim de mais uma lição. Quero agradecer imensamente a disposição dos amados irmãos e ouvintes e que Deus venha nos capacitar a fazermos a sua vontade. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração final de fechamento aqui da nossa aula. Os irmãos podem orar em casa comigo, ok? Tem alguma oração de intercessão aí, amados? Não tem? Então a gente vai fazer uma oração final sobre a aula de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nós estamos aqui entrando no trono da graça. Ó Deus Todo-Poderoso, agradecendo, Senhor, com o coração grato do Senhor ter, ó Pai, presenteado nós com essa palavra. Que o Senhor venha nos capacitar, Deus Todo-Poderoso, a mim, aos ouvintes, aos irmãos, a realizarmos a Tua vontade em nossas vidas, para que a Tua vontade venha a ser realizada em nossas vidas, Senhor. Nos capacite, nos ajude nessa caminhada, em cada momento. Cada irmão tem uma dificuldade, tem um momento que está específico na sua vida. Ó Pai, que o Senhor quer realizar algo na vida de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, ó Pai, a enxergarmos em Ti, a estarmos em Ti, para que nós possamos, ó Pai, obedecer o Teu querer, a Tua vontade, para que, Senhor, o Senhor venha nos ajudar a realizar através de nós aquilo que o Senhor pretende realizar através da Tua vontade para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Deus, abençoa todos que estão, Pai, dos irmãos da nossa igreja, que estão ouvindo na live nesse momento, e aqueles que não estão. Ó Deus, a todos os pastores aqui da nossa igreja, ó Deus, a todos os irmãos, a todas as famílias, venha continuar abençoando, protegendo o Teu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, e abençoa a cada família, Senhor, que está passando por necessidade, Senhor, do consolo do Espírito Santo, por ter perdido às vezes um ente querido. Que o Senhor venha consolar e fortalecer, ó Pai, e que o Senhor venha, ó Deus, agir, se for da Tua vontade, ó Pai, para conter o avanço dessa pandemia, meu Pai. Não só aqui em Catanduva, mas todo o Brasil e todo o mundo, se assim for da Tua vontade, ó Pai. E me recordo agora, Senhor, que nós devemos interceder por Israel, como diz no Salmo, ó Pai. Que haja paz em Jerusalém, ó Pai, que haja paz naquela região onde está em conflito, ó Pai. Nós intercedemos para que haja paz, o agir do Senhor venha estar trazendo paz àquela região, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, essa oração nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. E nós dizemos amém, amém e amém. Amados, um forte abraço. E se Deus permitir, terça-feira que vem, podemos estar aqui mais uma vez, compartilhando de mais uma lição da palavra do Senhor. Uma boa semana, uma boa noite. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.